Fala você que gosta do esporte a motor, tudo bom? Aqui quem tá falando com vocês é Leopoldo, do canal Fast Gear. E hoje a gente vai estar falando sobre a Syntec, uma equipe que durou somente 2 anos no grid da Fórmula 1 e que foi muito ofuscada por 2 motivos. O primeiro, a morte de Roland Ratzenberger, um austríaco, piloto que pilotou, no caso pela Syntec, no ano de 1994, fazendo somente 3 corridas, sendo que uma delas ele nem se classificou. Bom, infelizmente ele morreu no sábado, um dia antes de Ayrton Senna, no GP de Imola, nos treinos para a classificação. Bom, infelizmente a Syntec tinha esse ponto que acabou ficando na sua imagem, ficou para sempre na sua imagem, que na sua terceira corrida na Fórmula 1, dentro de um carro seu, eles já tinham perdido um piloto, e isso manchou muito a sua reputação, e com razão. Bom, pelo menos uma coisa que a gente não pode negar é que, para mim, pelo menos, o carro da Syntec de 1994 é um carro lindo, com patrocínio da MTV, e com o motor Ford, no caso tendo toda essa pintura meio azulada, meio roxa, que para mim é lindíssima. Mas vamos lá, vamos começar falando sobre o início da Syntec, como tudo começou. E bom, a Syntec era uma empresa, uma firma de consultoria de engenharia e que viria a se tornar uma equipe de Fórmula 1. Ela foi fundada por 2 pessoas, o projetista Nick Wirth e Max Mosley, então presidente da FIA, e ela competiu nos anos de 1994 e fez somente 5 corridas no ano de 1995 com 2 modelos de carros. Então, vamos lá. Bom, os 2 fundaram a Syntec no ano de 1989, com a intenção de criar designs automobilísticos, no caso com a intenção de desenhar carros para o meio automobilístico, não somente para a Fórmula 1, desenhar peças, fazer a parte aerodinâmica e, no caso, com esse crescimento rápido deles, eles fizeram um túnel de vento. E esse túnel de vento realmente era um túnel de vento muito bom, muito moderno, e que equipes como Ligier, equipes da Fórmula 3000 e Indy já eram clientes da Syntec. Então, até naquela época, a Ligier, que já era uma equipe da Fórmula 1 nos anos 80, era sim cliente da Syntec em questão de túnel de vento e desenvolvimento do carro. Em 1990, eles fizeram um projeto para a BMW, que seria um carro da volta da BMW para a Fórmula 1, já que a BMW estava fora desde os anos 80, quando ainda fornecia motores para a Brabham e Arrows, ou seja, faziam mais de 10 anos que a BMW não pisava na Fórmula 1, e eles precisavam de uma equipe para poder desenvolver esse carro para eles voltarem para a Fórmula 1, já que eles iriam arcar com os motores. Bom, a empresa alemã desistiu e foi para o turismo alemão e foi deslanche. Andaram muito bem lá no turismo. Só que esse projeto foi abortado e mesmo assim a Syntec continuou desenvolvendo esse carro, já que eles tinham uma parceria com a BMW para desenvolver o carro de turismo e o projeto de Fórmula 1 ficou ali guardado com eles. Bom, depois de um tempo, a BMW perdeu esse interesse nesse carro e a Syntec, como tinha direitos sobre esse carro, porque foram eles que desenvolveram, tinham em mãos um projeto. E para a equipe Andrea Moda, que estrearia em 1992 de Andrea Sassetti, uma equipe totalmente complicada e que ainda vai ter um vídeo somente sobre essa equipe aqui no canal, eles venderam, no caso, esse projeto para a Andrea Moda. A Syntec vendeu esse projeto do carro da BMW para a Andrea Moda. Só que isso em 92, um carro de 90, ou seja, era totalmente defasado, tinha problemas estruturais e tinha um monte de problema tecnológico tendo que se adequar àquele regulamento. Bom, acho que muitos de vocês já sabem, a história da Andrea Moda foi muito complicada e basicamente eles saíram da Fórmula 1, depois de um monte de envolvimento do Andrea Sassetti com crime organizado e problemas de facções. Então basicamente ele abandonou a Fórmula 1. Em 93, esse carro seria vendido por uma equipe chamada Bravo F1, só que a Bravo nunca entrou na Fórmula 1, ela teve muito problema, e depois da morte do seu fundador Jean-François Mosnier, colocou-se um fim na equipe, ela nunca entrou, e essa equipe novamente devolveu o projeto para a Syntec. Então, em 93, Nick Wirth, juntamente com Jack Brabham, que tinham uma grande influência na Fórmula 1, tentam ali convencer acionistas e ele mesmo vira acionista e contrata o seu filho David Brabham para poder correr pela Syntec no ano de 94.
Max Mosley, que já era presidente da Fórmula 1, concorda com a ideia e acha muito interessante ter mais equipes na Fórmula 1. Afinal, os motores turbo que foram banidos no ano de 89 facilitaram a entrada de várias equipes na Fórmula 1 nos anos 90, como por exemplo a Onyx, a própria Syntec, Andrea Moda, dentre outras equipes, como por exemplo a Pacific, que também viria a ser uma nanica, no ano de 94, juntamente com a Syntec. Então, basicamente é isso. Eles contrataram um piloto, no caso filho de Jack, David Brabham, e tinha alguns patrocinadores que foram cotados, para poder entrar, como por exemplo a MTV, e um dos pilotos, que seria um piloto pagante, então com 33 anos, Roland Ratzenberger. Sim, o mesmo que morreu, no GP de Imola, fatalmente, depois sendo substituído por outros dois pilotos que a gente vai chegar lá. Bom, eles também contrataram o chefe de equipe Charlie Moody, que era ex-chefe de equipe da Leyton House. E em 94, a Syntec tinha então patrocínio, tinha motor, que eles conseguiram motor com a Ford, e tinha o carro, o S941, um carro que era somente atualizado para a temporada de 1994, mas era ainda o mesmo carro de 92 que correu pela Andrea Moda e o mesmo projeto de 90, ou seja, um carro 4 anos atrasado em seu regulamento, somente atualizado para o regulamento. Bom, eu não preciso nem falar, que foi um fiasco. Na verdade, em 94, a Syntec conseguiu classificar para o GP do Brasil, no caso com o David Brabham. Eles não conseguiram classificar com o David para o GP de Aida, sendo somente o Ratzenberger quem conseguiu classificar o carro, e logo na sua terceira corrida, um caos. Ratzenberger acabou atingindo o muro no GP de Imola, no caso na classificação, a 300 por hora. E mostrou a fragilidade daquele carro. O S941 realmente era um carro muito frágil. Na sua batida, o seu braço ficou exposto e Ratzenberger morreu na hora, não tinha como. A causa do acidente foi uma falha na asa dianteira, que se soltou muito próximo da curva Villeneuve, e na curva Villeneuve ele acabou sendo arremessado contra o muro. Bom, foi uma tragédia. Para uma equipe que estava entrando, teve um acidente fatal no seu terceiro grande prêmio. Bom, depois, no caso, eles substituíram o Ratzenberger por Andrea Montermini, ele que era piloto de testes da Syntec, e conseguiu trazer algum dinheiro ali para a equipe conseguir se sobreviver. No GP de Portugal, ele é substituído por Gounod. E depois, ao decorrer da temporada, correram mais dois ainda, Taki Nui e Domenico Schiattarella, que trouxe um pouco de dinheiro para a equipe. Só que a equipe já estava afundada em dívidas, porque a Fórmula 1 basicamente é isso, é um poço sem fundo. E nessa época, somente um dos dois acionistas principais estavam lutando ali para manter a equipe na Fórmula 1, que era Nick Wirth, já que Max Mosley era presidente da FIA e meio que não estava mais nem aí para a equipe. Bom, em 1995 eles correram somente 5 corridas. Eles manteriam, no caso, o Schiattarella, e contrataram Jos Verstappen, emprestado pela Benetton, para tentar trazer um pouco de dinheiro para a equipe. Bom, não deu certo. Depois eles tiveram que mandar embora o Schiattarella e colocar o Hideki Noda para tentar também trazer mais dinheiro. Acabou que eles já estavam muito atolados em dívidas, e em Mônaco a Syntec disputaria a sua corrida pela última vez, em 95, já que eles não tinham mais dinheiro para poder levar os carros. Schiattarella não consegue alinhar seu grid porque ele bateu no armap, e Verstappen, após largar em 23º, deixou a prova em decorrências de problemas na caixa de câmbio do seu Syntec. Bom, depois da corrida, a MTV, que já estava cansada da situação, uma equipe que tinha bastante amadorismo e que estava atolada em dívidas, tirou seu patrocínio. Assim, a Syntec acabava. E o time que tinha um carro de 1990 praticamente, em 1995, lutando para ter sua vida na Fórmula 1, encerrava suas atividades. David Brabham ainda teve algumas outras chances na Fórmula 1. Ele mesmo conseguiu vencer diversas outras categorias. Taki Nui ainda disputaria pela Footwork em 95. Ele acabou ainda sendo atropelado no GP da Hungria. Jos Verstappen é pai de Verstappen, preciso nem dizer.
e Roland Ratzenberger, um cara que eu tenho um respeito muito grande, que se não fosse essa morte dele violenta, né, no GP de San Marino, eu acho que teria muitas outras vitórias, talvez não na Fórmula 1, mas no esporte a motor, que infelizmente ficou manchada na história da Syntec, a morte de Roland Ratzenberger. Se você gostou desse vídeo do canal Fast Gear, considere se inscrever. O meu Pix está aqui embaixo também se você quiser fazer alguma doação. Valeu e tamo junto, viu? O próximo vídeo aí sai em breve. Até mais!